Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez a tua graça se manifestar poderosa nas nossas vidas, nos conduzindo, Senhor, para mais perto de ti, onde nós acreditamos estar nesse momento mais perto de ti, Senhor, na tua casa, onde seremos instruídos pela tua palavra, Senhor, onde podemos usufruir da comunhão com os santos, das tuas dádivas preciosas, Senhor, que são pelo teu corpo administradas para o cumprimento, Senhor, do teu divino propósito, para com os teus, também para a propagação da tua mensagem ao mundo inteiro. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar que o privilégio que o Senhor nos concede também traz uma grande responsabilidade que temos que dar conta, Senhor. Fazemos parte do teu corpo, estamos com as nossas mãos no arado, Senhor. E não podemos nem cogitar na possibilidade de retirar as nossas mãos do arado, pois para quem nós iremos, onde mais encontraremos alegria, Senhor, senão em Ti, em viver por Ti, em fazer tudo e todas as coisas por Ti, Senhor. Tu que és a nossa fonte viva e inesgotável de alegria, Senhor. Ajuda-nos a contemplar pelos olhos da fé toda a maravilha e privilégio de participarmos imerecidamente dos teus planos, principalmente, Senhor, no teu plano de salvação, no que diz respeito aos teus eleitos, principalmente naqueles que ainda não foram encontrados e que ouvirão a tua voz por meio da pregação e crerão, Senhor. Ajuda-nos a amar, Senhor, o que o Senhor ama, a rejeitar, Senhor, aquilo que o Senhor rejeita. Que o nosso coração e a nossa mente estejam hoje e sempre completamente cheios do teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela dádiva do hoje e que nós possamos viver o hoje, Senhor, para a tua glória, entendendo que sempre será hoje, enquanto não chegar aquele dia que durará para sempre. Nesse dia que está a nossa esperança, nós estaremos para sempre ao teu lado, em um gozo de alma inexprimível, Senhor, em uma felicidade indescritível para sempre. Ajuda-nos a completar a carreira, Senhor, e nos move em direção a esse grande dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, aleluia. Vamos abrir em Atos capítulo 8. Depois que a gente foi entender um pouco daquilo que o eunuco estava lendo, agora podemos voltar novamente para o texto de Atos 8, pois nós estamos estudando o livro de Atos já há algum tempo. Estamos agora no capítulo 8, na parte final, por assim dizer, do capítulo 8 de Atos, que fala justamente do evangelismo do eunuco. Nós já falamos um pouco sobre isso. Então, no diálogo entre Filipe e o eunuco, vimos a necessidade de entender um pouco mais. E hoje ainda falaremos um pouco mais sobre esse diálogo e aquilo que pois é importante que, como igreja e como cristãos, nós possamos estar versados no que diz respeito ao que é essencial da fé cristã, para que a gente possa dividir, principalmente com aqueles que não sabem. E por incrível que pareça, irmãos, é algo muito triste que a maioria dos evangélicos não tem a mínima ideia do que é o evangelho. E a gente sabe disso, né? Infelizmente nós sabemos disso, e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de conhecer.
para que possamos, quando nos for apresentada pelo Senhor a oportunidade de falar da nossa fé, nós possamos falar com ousadia e coragem, como nos convém falar. Então, para que vocês possam se situar, eu quero só fazer uma retrospectiva do capítulo 8 de Atos. A primeira perseguição, sim, instaura, e os irmãos, eles agora estão dispersos em toda a região da Judéia e da Samaria. E então, junto com esses irmãos, vai também Filipe. Filipe evangeliza na Samaria. O evangelho é crido, é conhecido e crido naquela região. Muitos se convertem, dentre eles há uma falsa conversão, que é de Simão o Mágico. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles vão até lá para conferir, por assim dizer, o que estava acontecendo. Depois eles retornam para Jerusalém para avisar os irmãos de Jerusalém que de fato o avivamento de Samaria estava sendo feito de uma maneira correta. E então, quando nos parece muito mais necessária a presença de Filipe em Samaria, o Senhor nos coloca mais uma vez em um ponto onde podemos perceber que a obra de Deus ela vai se desenrolar, por assim dizer, de forma completamente inesperada. E é isso que nós temos que esperar aqui hoje também, inesperado. Temos que tomar muito cuidado para que a gente não venha a olhar para a vontade de Deus como se fosse vontade de homem. Para que a gente não venha olhar para a obra de Deus como se ela precisasse ser feita debaixo de estratégias humanas. Porque Deus é Deus, e ser Deus significa, dentre tantas coisas, ter o poder para fazer o que quer, com quem quer, quando quer, da forma que quer. Então, nada menos que isso. Por isso, nós que somos servos de Deus, precisamos entender o Deus que servimos. E aqui é uma ótima lição para a gente, principalmente nos dias atuais, onde se confia bastante na tecnologia. A gente tem luz elétrica, e se faltar luz, aí não tem culto? Por que não? Não tem vela? A gente não tem celular? Então, por que não tem culto? Não, e se faltar internet? E se faltar alguma coisa? Tem pessoas? E se faltar cadeira? Você está no chão. E se não tem microfone? O pastor tem que ter uma voz, forte para isso. Então é preciso que a gente entenda que hoje a gente olha para a tecnologia e parece que ela é uma coisa assim completamente essencial, e não é. O evangelho não precisa de nenhum fator tecnológico, ainda que a gente faça uso deles. Nenhum problema em fazer uso deles, mas não somos dependentes dele. Precisamos nos desapegar dessas coisas. Então, eu evangelizei porque eu mandei um texto do WhatsApp para a pessoa. Isso não é evangelizar. Evangelizar é cara a cara. É você ver da reação da pessoa. E se a pessoa quiser ser batizada, você batiza. Isso é evangelizar. Evangelizar sempre será dessa forma. Então a gente precisa se desapegar, de todo o aparato tecnológico que, por incrível que pareça, tem mais feito mal do que bem. Muito mais mal do que bem. Quem de fato se aproveita do aparato tecnológico é o mundo, que não vive sem. Mas nós somos cristãos. Nosso poder transcende qualquer realidade tecnológica. Então, que nós possamos nos apropriar desse poder e não nos voltarmos a uma vida como se precisássemos dessa bengala que é a tecnologia. Não precisamos. Não precisamos de nada disso. Usamos, mas não precisamos. Se faltar, não vai fazer muita diferença. Então que a gente possa entender isso. E aqui é uma ótima passagem para a gente entender essa realidade. Eu faço questão de começar a leitura do texto. Todos vocês sabem que a gente vai tomar partida a partir do versículo 34, mas eu vou ler a partir do versículo 26, tá certo?
Combinado? Amém. Amém? Amém. Todo mundo feliz? Amém. Tem um irmão que diz que sempre é o melhor momento, quando a gente se reúne, né? Graças Então, a Deus. uma posse. Ainda que eu não saiba cantar e tocar instrumentos musicais, né? Uma posse dessa alegria. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. A gente já falou sobre isso. Eu quero só lembrar vocês. Segundo as estratégias humanas, isso é irracional, ilógico. Como você pega um homem tão preparado e tão já experimentado no evangelismo de massa, de multidões, e bota ele para um lugar que está deserto? Você faria isso? Você pegaria, vamos imaginar, o seu melhor vendedor e mandaria ele para ir para um lugar para vender para uma pessoa que você nem sabe se dinheiro tem? Você vai comprar alguma coisa? Então, o Senhor, Ele faz dessas. Porque, para que a gente entenda que não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Quero que você entenda algo que vai doer. Porque a gente está acostumado a tapinha nas costas, a aplauso, principalmente quando a gente acha que fez alguma coisa certa, né? Mas eu quero que você entenda que eu e você não somos insubstituíveis. Homens e mulheres que se entregaram muito mais do que a gente à obra de Deus foram substituídos. Ao passo que eles foram recolhidos ao céu, eles eram substituídos por outros. Não que a gente tenha substituto, não é isso. Mas cada um tem o seu papel. E nós não somos a peça fundamental. O fundamental é o Espírito Santo. É o agir do Senhor Jesus, demonstrando o seu poder em salvar aqueles que desde antes da fundação do mundo foram escolhidos para isso. Nós temos mais uma vez, repito, o privilégio de participar. E isso é privilégio. Por isso é muito triste quando alguém olha para a obra de Deus como algo que seja uma obrigação, um fardo pesado. Fardo pesado? Ter o privilégio de servir aquele que tem anjos, seres extremamente superiores em força e inteligência a nós, para servir, e Ele escolhe usar a gente, com toda a nossa imperfeição que a gente bem sabe. Então é um privilégio servir ao Senhor. Por isso devemos lançar fora qualquer ideia de que servir ao Senhor é ruim, é pesado, é desgastante. Não é. É um privilégio. É muito bom servir ao Senhor. E devemos estar agradecidos por esse privilégio. E eis que ele se levantou e foi. Maravilhoso isso. Quando você entende que servir ao Senhor é privilégio, qualquer ordem que Ele te dá é bom. Vai ser visto por você como boa. Então, os irmãos, nesse final de semana, eles vieram aqui e consertaram o telhado. Você pode pensar, e consertar o telhado é uma obra de Deus? Com certeza. Os irmãos fizeram isso para que a obra do Senhor que é feita nesse local continuasse sendo feita da melhor forma possível. Ninguém viu os irmãos aqui no sábado, era um horário que não tinha culto. Talvez alguns ficaram sabendo, né? Mas Deus viu. E Ele ficou feliz. Até seu Edson participou, não foi, seu Edson? Entregando as telhas. Rapaz, que coisa bonita. Ele disse: não tem idade. O Edson participou, ele entregou as telhas. Então é maravilhoso entender isso. Tem espaço para todo mundo, irmãos, na obra de Deus. As pessoas acham que fazer a obra de Deus é pregar a palavra. É, sim, principalmente pregar a palavra. Mas há uma necessidade, toda uma estrutura para que a palavra seja pregada. E preste atenção, não estou falando de estrutura no sentido de dependermos das coisas que eu já disse que não dependemos. Mas quando eu falo de estrutura, é uma estrutura espiritual e organizacional que está por detrás. Porque a obra de Deus não é feita de qualquer forma. O próprio Senhor disse que temos que fazer com ordem e decência. Então, quando nós
nos deparamos com o texto de Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10, um homem que pregou o evangelho até na prisão, quando estava preso a soldados. Ele pregava o evangelho, não precisava de nada, mas ele diz: como vamos pregar se não formos enviados? Porque há uma necessidade de todos estarmos envolvidos. Não é só um que prega, todos pregamos. Quando eu estou aqui na frente pregando, todos vocês estão aqui comigo. A presença de vocês na igreja é indispensável, no sentido de que o Senhor nos escolheu como corpo de Cristo nesse local, e juntos nós conseguimos completar a obra que o Senhor colocou na nossa mão. Por isso que o inimigo se lança tanto nessa tarefa de separar os que Deus juntou e de querer juntar aquilo que Deus já separou. Deus nos tirou do mundo, irmãos. Vamos voltar de novo? Deus nos afastou de companhias que não são boas. A gente vai voltar de novo. Agora o Senhor nos dá, irmãos e irmãs na fé, o Senhor nos dá uma casa, locais onde podemos nos reunir, e a gente não vai valorizar e cuidar disso. Então devemos tomar cuidado com determinadas escolhas e pensamentos que às vezes não são bíblicos. E eis que um etíope, eunuco, a gente já falou sobre isso, né? O fato dele ser etíope, dele ser eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Então essas afirmações aqui, elas nos esclarecem bastante coisa. Esse homem era um prosélito, era um convertido ao judaísmo. Por quê? Porque senão ele não podia vir adorar. Ele veio adorar, ele não veio conhecer, ele veio adorar. Só que ele adorava superficialmente, porque ele não conhecia. Ele até queria conhecer, mas não tinha quem explicasse para ele. Você já imaginou se alguém pede uma explicação para você e para mim, e a gente diz: mas aí a gente tem que procurar Felipe, porque eu não estou sabendo, né? Esse outro assunto, se você quiser saber quem é que está liderando o campeonato brasileiro, até ele diria, o artilheiro, eu te diria, mas você está querendo saber de Bíblia, aí a gente tem que procurar alguém que goste disso, porque eu mesmo sou crente, mas não gosto. Então não é assim, né? Como cristão, nós amamos a palavra de Deus, e estudá-la para a gente é uma fonte de prazer, mais até do que comer uma feijoada e tomar um sorvete. Amém. Eis que um etíope, ele estava de volta e assentado no seu carro, e não era uma Ferrari, não era uma BMW, era uma carruagem, né? Uma carroça, conduzida muito provavelmente por animais. E ele vinha lendo o profeta Isaías, e era o costume da época, ainda é até hoje, né? Mas naquela época mais ainda, ler em voz alta. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha como é importante, irmãos, nós estarmos atentos ao direcionamento do Espírito Santo. Por exemplo, porque os apóstolos, eles foram direcionados a mostrar para o povo que era necessário separar 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para a divisão da tarefa de servir as mesas. Por quê? Porque servir as mesas é algo de segunda importância? Não. Não é algo de segunda importância quando é feito para a glória de Deus, mas nós temos o dever, em primeiro lugar, de pregar o Evangelho, e quem recebeu essa tarefa foram os apóstolos. Então, a resposta dele: nós perseveraremos no ministério do quê? Quem veio primeiro? Oração. Por quê? Porque como é que eu vou pregar se o Senhor não me direcionar? Para quem eu vou pregar se o Senhor não me dizer onde eu devo estar? Não é meu coração que tem que dizer, nem a minha lógica. Eu não vou pegar um papel, vou traçar um mapa da região e vou dizer: não, eu vou ali, eu vou aqui. Não. O Espírito Santo, ele fala com a gente. Então há um erro muito grande hoje em dia, quando a gente vê essas estruturas religiosas, que elas agem somente
maneira intelectual, né? Usando estratagemas meramente humanos. Não, nós não somos assim, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ah, mas essa atitude de vocês é uma atitude assim tão aquém, né? Vocês poderiam estar fazendo tão mais, mas por que tão mais? Não existe mais ou menos, existe obediência e desobediência. Não tem quantidade, tem fidelidade e falta de fidelidade. Que adianta a gente encher, né, um estádio de futebol? Para quê? Para quê? Então, e aqui a gente percebe que para Deus o avivamento de Samaria, como é chamado, e o evangelismo do eunuco tem a mesma importância. Olha que coisa interessante. Não, mas ali tem 100 pessoas e aqui só tem uma. Você está dizendo. Cuidado, porque nós não somos mais guiados por vista. Desde a nossa conversão, nós agora tomamos cada atitude da nossa vida, e principalmente na obra de Deus, por fé. Tem que orar. E tem que ouvir a voz de Deus. E se Deus disser, fique aqui, quando é que a gente sai daqui? Só quando Ele mandar. Não, mas já está na hora de ir. Ele falou com você? Se falou com você, então pode ir. Comigo ele não falou, vou ficar aqui. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós somos o tempo todo pressionados. O mundo vive em busca de resultados. Não é assim no seu trabalho? Você tem que dar resultado. Você tem que dar resultado. Tem que ser mais. Tudo tem que ser para ontem. Na obra de Deus não tem isso. A obra é de Deus. Mais uma vez, o que importa na obra de Deus é fidelidade. Nada de pragmatismo. Nada de busca por resultados e números. Não, nós não funcionamos desse jeito. Ah, mas o mundo exige que a igreja tenha algum papel nesse sentido. Queremos ganhar 50 almas cada ano. Por que você quer 50? Quem é você para querer uma? E por que você só quer uma? Porque se Deus disser 1.000, 2.000, 3.000. Percebe, irmãos? A gente gasta muito tempo refletindo em coisas que não nos diz respeito. E a gente deixa de fazer o que a gente devia estar fazendo. Não faça isso. Dedique-se àquilo que Deus mandou. Ponto. Aqui, ó. Vai para Gaza. Acha deserto. Ele se levantou e foi. Acabou. Ah, Senhor, mas e... Não tem. Ponto. Acabou. É para fazer isso? Então vou fazer. Ah, não tem Não tem mais. É ponto. Acabou. Ele mandou, a gente faz. E até quando? Também não é da nossa conta. A gente nem sabe se vai ter amanhã. Ah, mas eu já estou aqui, já tem 1 ano. E Deus não me deu outra direção. Sim, por que você precisa de outra direção? Um exemplo, Tiago, ao que a tradição aponta, ele permaneceu toda a sua vida em Jerusalém. Inclusive, quando ele escreveu a carta, que está aqui na Bíblia, ele era pastor da igreja de Jerusalém. Tem outros que foram evangelizar em vários lugares. Ele não, ele ficou lá. Ele foi menos importante? Será que ele era preguiçoso? Sabe qual era o apelido desse Tiago aqui da Bíblia? Tiago Joelho de Camelo. Parece até engraçado, né? Mas não é engraçado não. Era de tanto orar, os joelhos dele literalmente ficaram com uma crosta enorme. De tanto ele orar. E ele ficou só em Jerusalém. Você já pensou nisso? Por isso que quando a gente diz que para a gente encher, para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que se esvaziar do mundo antes. É isso, irmão. Nós chegamos aqui na igreja e mesmo nós que já somos crentes, o dia inteiro somos atacados, a palavra é essa, atacados com informações do mundo. E essas informações, elas não vão para a lata do lixo. Muitas vezes elas ficam na nossa cabeça. Aí a gente vem para a igreja e aí a gente começa a pensar, bem que podia crescer mais, bem que podia fazer isso mais, bem que podia ser desse jeito, bem que podia ser daquele jeito. Não.
a gente não toma a forma do mundo, nunca, jamais. Pelo contrário, nós devemos estar o tempo todo buscando ainda mais nos formatar a vontade de Deus. Então aqui, ele estava de volta, versículo 29, o Espírito diz: Filipe, acompanham, mas era uma carruagem. Filipe estava de pé. Alguém já experimentou? Você está vindo, isso já aconteceu comigo. Você está vindo, e aí está vindo o seu ônibus, que só passa de hora em hora. E você está aqui, o ponto é aqui, você está gritando, e ele passa, mas você sabe que o outro ponto é mais ou menos perto. O que é que você faz? Você espera chegar o outro aqui uma hora? Você faz isso? Eu não faço não, né? Me dava uma carreirinha e continuava gritando para ver se ele me via e diminuía a marcha. Então, o que eu quero falar com isso? É que às vezes a gente vai ter que correr. Isso daqui é para mostrar que nunca, jamais, de forma nenhuma, anote isso na sua mente, a obra de Deus vai ser algo confortável. Se está confortável para a sua carne fazer a obra de Deus, é um sinal de alerta. O senhor não podia dizer: Filipe, você vai ficar aqui na frente e o carro vai passar. E aí você vai dar com a mão, ele para, você evangeliza, papum, não é mais fácil? Mas se fosse fácil, o caminho não seria apertado, seria o largo. Deus está no controle de tudo, mas Ele escolheu que o caminho fosse apertado para a gente. Então a gente vai ter que se esforçar. Sem esforço não tem como agradar e nem fazer a vontade de Deus. Então ele corre, Filipe corre. Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E eu acho interessante, Filipe que pergunta. Por quê? Porque a ordem de evangelizar o mundo foi dada para a gente. A gente não tem que ficar esperando que as pessoas nos perguntem. A iniciativa tem que ser nossa. Mas se as pessoas não quiserem, aí elas dizem que não quer, pronto. Vamos para outras pessoas ou para outra pessoa. Mas a iniciativa tem que ser nossa. Por isso a gente tem que tomar cuidado com uma palavrinha chamada frustração. Alguém já ouviu falar nela? Essa palavrinha ela é muito chata. O que é a frustração? A frustração ela vem porque a gente nutre um sentimento que não deveria. Qual é? Expectativa. O cristão não deve ter expectativa, ele tem esperança. E são coisas completamente diferentes. Então expectativa é você ou eu, porque todos podemos e devemos fazer isso. Eu saio de manhã com 100 panfletos na mão e vou para perto de onde eu moro, fica a ordem, eu vou ter um ponto de ônibus lá, é lá que eu vou ficar, eu vou pegar esses 100 panfletos, 30 minutos vou distribuir, e alguém ainda vai pedir para eu falar mais, eu vou falar, e eu estou saindo com aquele panfleto na mão, primeiro que eu digo: você quer o quê? Sai da minha frente. Amém, Senhor, leve em paz. Mas se 3 pessoas me tratarem do mesmo jeito, como você acha que eu vou entregar o quarto panfleto? Se 10 me tratarem mal, será que eu vou entregar o 11º? Ou eu vou voltar para casa? Sim. Já deu 10 vezes. Eu tentei 10, o senhor está vendo, eu tentei 10 vezes. Mas vem cá, tinha quantos panfletos? Quem acompanhou? 100. Mas na 10ª a gente já está, né? Se fosse assim, né? 9-1, 8-2, mas 10-0, assim, mas já é goleada. Então, a gente não tem expectativa. A gente tem que ir lá e fazer. Você orou, falou que ia distribuir 100, não foi? Pronto, é isso aí. E se 100 bater na sua cara, glória a Deus. Foi assim que você orou? E você ainda tinha dito: não, senhor, vai ser 100 cada dia da semana se o senhor não morrer. Então são 700, 7 dias da semana. Mas será que 2 dias a gente tomasse uma surra de lavada assim, a gente vai para o 3º dia? É sério. Por que eu estou falando isso? Porque o evangelismo é a vida toda, irmão. E por que o nosso amor se esfria? Por causa da maldade.
Mas a gente não devia deixar que isso acontecesse, porque a gente já foi avisado. Eu acho interessante, o pastor do passado perguntaram para ele: você ora por pessoas mortas? Eu disse: não, eu prego para elas. Então a gente tem que sair de casa com essa certeza. Não é nem esperança nem expectativa, é conhecimento. As pessoas estão mortas em delitos e pecados. Elas vão rejeitar a palavra de Deus, e eu ainda posso ser maltratado e até ser violentado. Mas foi para isso que Deus me chamou, e que o Senhor me ajude. É assim que a gente tem que sair. Mas a gente normalmente não sai assim. Aí quando as nossas expectativas, e na sua grande maioria as nossas expectativas, elas são grandes demais. Eu nunca vi uma pessoa de sair de casa: não, vou evangelizar um só. Você já viu alguém saindo assim, dizendo isso? A gente sempre é de 100 para cima, né? 100 eu ainda peguei pouco, né? A gente vai pegar 200 panfletos. Vai fazer um panfleto para a igreja. Pastor, rola aí 5 mil. Meu filho, desses 5 mil, acho que a gente entrega 1000. O resto fica aí. Como de ser assim, irmãos? A obra de Deus, ela tem que ser contínua. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, não sair correndo igual um louco. Você tem que entender que você vai precisar de energia e de força todos os dias. Todos os dias. A gente não faz estoque de fé. Não, essa semana eu vou dar um gás. Vou vir para todos os cultos, porque eu estou me programando com uns 2 meses longe da igreja. A gente não faz isso. Tem estoque. Como era que era o maná? Tinha estoque de maná. Se guardasse de um dia para o outro, ficava como? Apodrecia. Mas a gente quer fazer estoque de fé, né? Não existe. Então ele está lá, ele corre, e ele pergunta, e responde o eunuco. E eu acho interessante, porque um homem assim tão rico, né? Ele podia dar uma resposta mal criada. Vem cá, o que você está me perguntando? Mas é porque, irmãos, quando o Senhor nos manda normalmente, é porque Ele já trabalhou o coração daquela pessoa. Por exemplo, a gente não vai ver aqui o eunuco recebendo o Espírito Santo. Você não vai ver. Vai ver ele falando em outra língua? Alguma evidência que, por exemplo, aconteceu em Pentecoste, aconteceu em Samaria? Tá, vai acontecer aqui? Você tem dúvida de que o eunuco foi regenerado? Não pode, né? Então, cuidado. Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E eu acho interessante, porque esse alguém é o seu nome. Alguém. Quem é alguém? Alguém, qualquer alguém. Não vai ser um fantasma, não vai ser um anjo, também não vai ser um demônio. Vai ter que ser alguém. Alguém vai explicar. Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Oh, que alívio! Aleluia, Deus, obrigado, Pai. Mas nem sempre vai ser assim. Ó, o pastor sempre pregando em pé. Graças a Deus. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro. A gente já leu, não foi? Estudamos recentemente, Isaías 53, todo. E como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Ele fala, olha o que ele pensa, ele fala de si mesmo? Ou ele está falando de outra pessoa? Né? Ele não sabe ainda que o Cristo já veio. O Messias já veio, já cumpriu a obra de salvação. E agora a gente está levando essa boa notícia. Por isso que evangelho significa uma boa notícia, literalmente. Significa boas notícias. Então a boa notícia é: já veio o Redentor, que desde a época de Jó, o primeiro livro escrito na Bíblia é Jó. Não, pastor, na minha o primeiro é Gênesis. Não, na estrutura da organização o primeiro está Gênesis, mas cronologicamente Jó vem antes de Gênesis. Jó, ele era contemporâneo de Abraão.
E a gente sabe que quem escreve Gênesis é Moisés, que vai escrever Gênesis 400 e alguns anos depois de Abraão ter vindo à terra, né? bem mais tempo, né? Porque Abraão veio para a terra, cerca de 500, 600 anos depois. Em 1440, Abraão ele viveu por volta do ano 2000 a.C., né? Segundo a cronologia bíblica, se eu não me engano. Né? Então aqui, Jó já dizia: eu bem sei que o meu Redentor vive. E olha o termo, Redentor. É alguém que paga o preço pela sua vida. Ele paga, ele compra, ele resgata você. Então, o eunuco, ele não entende isso, porque isso vem muito do conhecimento do hebraísmo. Ele sabe que o Deus de Israel é verdadeiro, ele crê no Deus de Israel, mas o Messias ele não conhecia tão bem. E aí a gente vê, porque lá os fariseus, né, tinham tanta dificuldade de crer na doutrina de Jesus, porque a doutrina de Jesus tira de você e de mim todo o mérito. Os fariseus também não gostavam disso. Os fariseus acreditavam que seriam salvos pelo seu esforço, pela sua obra, pela vida que eles tinham de separação. Não, irmãos, a santificação ela é evidência de salvação e não causa para essa. O que você quer dizer, pastor? Você não é salvo porque se santificou. Não, você é santificado porque você foi salvo. Então, isso tem que ficar claro na nossa mente. Então, ele vai lá, versículo 35. Então, Filipe explicou. E o que foi que Filipe explicou? E começando por esta passagem, perceba, ele começou por essa passagem. Ele fez algo que eu faço aqui direto com vocês. A gente começa por uma passagem, depois vai para outra, 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 vê que está tudo interligado, falando de uma coisa só. Qual é a mensagem que Filipe entregou para o eunuco? Para a gente entender um pouco a respeito disso, é preciso a gente voltar. Eu não vou fazer você andar por muitos livros da Bíblia, ainda que eu queira fazer isso. Mas não vou fazer isso hoje aqui. A gente vai voltar só um pouquinho, em Atos mesmo. E a gente vai prestar atenção na primeira pregação da igreja, que foi feita por quem? Pelo apóstolo Pedro. Então, olha o que Pedro diz. Versículo 14 de Atos 2. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Acho bonito, né, quando ele fala assim, né? Tomai conhecimento. Tomai o quê? Conhecimento. A ideia é, vocês têm que saber disso. Eu sou da época do jornal de papel. E quando acontecia algo assim, né? Não tinha internet, né? Pequeno. Então às vezes tinha notícias entre um dia e outro, aí tinha uma edição extra. Extra, aconteceu alguma coisa. A ideia é, isso daqui não estava programado para acontecer, vocês precisam saber. Tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas ocorre o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel, pastor. A gente vai falar de Joel. Calma, irmão, ninguém vai para o livro de Joel, não. Fique tranquilo. Eu quero só que você entenda o que está sendo dito aqui. Vamos adiantar um pouco mais. Versículo 22. Mais uma vez ele repete quem é o destinatário, em primeiro lugar, dessa mensagem, né? Os primeiros ouvintes. Varões israelitas, atendei. Qual é o primeiro verbo? Conhecei. E agora, atendei. Olha como é progressivo. Você conhece, depois você aceita, atende, concorda. Atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, para ficar claro, Jesus era um nome comum, é o nome de Yeshua, e é uma versão do nome de Josué, né? Yoshua, que significa de Deus vem a salvação, Deus salva.
Varão aprovado por Deus, aprovado. Qual foi a única pessoa que pisou nessa terra que foi aprovado por Deus? Só Jesus. Não, pastor, mas teve um monte de gente boa antes, né? Elias, pecador. Davi, pecado de Davi todo mundo já sabe, né? Quem é que veio nessa terra e nunca pecou? Só um, Jesus, não tem outro. Disse, ele é aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Por que isso? Não, mas fica, pastor, o senhor está dizendo que Jesus é Deus, mas ele fez tudo por intermédio de Deus, como assim? Você esqueceu que ele voluntariamente rejeitou, se despiu de toda a sua divindade. Porque senão como é que ele poderia dizer para a gente, vocês que creem em mim farão obras ainda maiores do que as que eu fiz, se o que ele fez fosse só algo que Deus pudesse fazer. Não, Deus faz por intermédio daqueles que são seus, a gente. Então isso é maravilhoso saber. De maneira nenhuma diminui a divindade de Cristo. Não, aqui é para a gente entender que ele é 100% Deus, 100% homem. Vós sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio. O que é um desígnio? Sei não, pastor. Desígnio. Aqui significa desejo, vontade. Foi a vontade. E a gente já leu Isaías 53. Foi ou não foi? Foi a vontade de Deus moê-lo. Como assim? Vontade? É vontade. Você vê como Deus é tão diferente do que às vezes a gente pensa que ele é. E presciência. Presciência está ligado com um dos atributos de Deus mais conhecidos, que é a onisciência. Porque Deus sabe tudo antes de acontecer. Porque tudo só acontece porque ele mandou. Nem uma folha de uma árvore cai, nem um vento sopra. Se o vento que sopra sempre do mar para a terra, não é assim que sopra os ventos? Eu ainda sei alguma coisa, né, que eu aprendi na escola. Acho que é do mar para a terra, não é assim? E se Deus quisesse que fosse ao contrário? Aí, meu filho, o vento tinha que dizer sim, Senhor, e ao contrário. Quem é que manda? É Deus. A gravidade, ela diz que se a gente tentar andar sobre as águas, a gente vai fazer o quê? Vai afundar. Isso tem a ver, né, com, acho que física, dos corpos, massa, né, peso. E aí, se Jesus quiser que a gente ande sobre as águas, como é que vai ficar a lei da gravidade? A lei da gravidade vai dizer, não tenho nada a ver com isso, me tire do seu problema, quem manda é ele, eu estou aqui só para fazer o que ele mandou. Como foi que ficou a lei da gravidade quando Elias, um homem, começou a subir no meio de um redemoinho de vento? Cadê a lei da gravidade? A gente fala de Jesus, Jesus, mas e Elias? Foi como? Então, cuidado, a gente tem um monte de lei, né? Mas essas leis, elas obedecem ao rei, ao Senhor dos Senhores. E é tão bom fazer parte desse reino. Sendo este entregue pelo determinado desígnio, presciência de Deus. Vós o mataste, mas como assim? Deus morreu? Foi, ele mesmo se entregou, para que a gente pudesse viver a vida eterna. Crucificando por mãos de iníquos, pessoas perversas mataram o justo, ao qual porém Deus ressuscitou. Jesus já havia dito, Pedro, o seu melhor amigo e próximo, quando Jesus disse que isso tinha que acontecer, Pedro falou o quê? Tem misericórdia de ti. É igual alguém olhando para você dizendo para a pessoa, mas o caminho é estreito, por isso minha vida tem que ser difícil mesmo. E aí a pessoa diz, tem misericórdia de ti. Não, eu não posso. A misericórdia quem teve de mim foi Jesus. Só a dele funciona. Se eu tiver misericórdia de mim, não adianta nada essa misericórdia. Eu devo ter misericórdia do próximo, perdoando sempre. Mas de mim, eu não posso ter misericórdia de mim, compaixão de mim. Não, eu tenho que me entregar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Cuidado, porque está cheio de gente para te dizer isso, né? Não dê ouvido para esse pessoal que fala que o caminho estreito não é assim desse jeito, não.
Não, não. Sim, sim, sim. Entregue. Vocês mataram, porém Deus ressuscitou. Ó, Deus ressuscitou. Toda vez que o caminho fica difícil e a noite fica escura, a gente entende o que Davi falou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E quem é o Senhor? É o bom pastor. A sua vara e o seu cajado são o meu consolo. Consolo nesse sentido é segurança. Eu me sinto seguro. Mas está muito escuro, não estou vendo nada. Eu não consigo ver ninguém. Você pode não ver, mas o Senhor está lá. E Ele está mais presente quando a gente não enxerga. Ele está mais presente quando a gente não enxerga. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo, olha que coisa bonita, rompendo os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Como que a morte se ousa a reter o autor da vida? Não dá para ela pode sair, Jesus, quem sou eu? Vai indo, e Jesus ainda vê aquilo e diz assim: morte, você é muito ousada, por isso você vai morrer. E a morte morreu na morte de Cristo. Olha que coisa. Por isso que a morte não chega perto do crente. Não, mas o crente morre, você que pensa, o crente vai para casa. Todo crente que fechou seu olho hoje, alguém pode até ter enterrado o corpo dele, mas antes veio um monte de anjo, levou ele lá para o céu e ele está lá muito melhor do que a gente aqui. Né? E olha que a gente está num lugar bom, né? Ouvindo a palavra de Deus, sendo aceitado por ele, mas lá os nossos irmãos já estão glorificados, não precisam fazer o que nós precisamos aqui, lutar contra o pecado. Por exemplo, tem gente que está lutando contra o pecado na sonolência. Ó Senhor Jesus. Eu nunca vi uma pessoa ficar assim no estádio de futebol. Você já viu? A pessoa vai para o estádio de futebol, aí está tendo um jogo lá, as bolas, Eu nunca vi uma lógica, um monte de homem, mulher, sei lá, correndo atrás de uma bola, botar dentro de um retângulo. Aí tem gente que paga para ver isso, né? Por isso que os jogadores são ricos. Então, vamos estar lá. Aí você está aprendendo o caminho da salvação. Ainda bem que na igreja tem café. Mas o que é isso, irmão? Não é culpa de quem está sonolento aqui, não. Não se sinta constrangido, não. O nome disso, irmãos, é mundo espiritual. Mundo espiritual, quando a gente fala o mundo espiritual é real, isso se aplica em muito mais áreas da nossa vida do que de fato a gente se atenta. Então, toda vez que a gente se predispõe a orar, não sei se você é assim, às vezes a nossa cabeça está vazia. Você diz, não, agora eu vou orar. Vem um monte de pensamento. Então, vou ler a palavra de Deus agora. Meu Deus, nós temos que fazer aquilo. Por que antes você não estava preocupado com isso? E agora que você disse que vai ler, está preocupado? Então é assim, então é normal. Por isso que eu estou te dizendo, lute, não deixe se vencer. É luta mesmo. Até assistir uma pregação é luta. Se você é um crente verdadeiro, isso vai ser luta. Né? Então não fique constrangido, mas lute. Aqui ele diz, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. Exatamente 1000 anos antes. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita. E Jesus tinha constrangido os fariseus com essa pergunta. Cara, vocês estão dizendo que o Messias é filho de Davi. Mas como Davi chamou a ele de Senhor, se ele é seu filho, seu descendente? A resposta seria simples, né? Ele é 100% homem, 100% Deus, a gente sabe. Mas um fariseu jamais diria isso. Um fariseu jamais diria isso. Isso é blasfêmia. Homem nenhum pode ser Deus. Jamais Deus viria de forma... Mas como jamais Deus viria de forma humana, se a Bíblia está cheia? Irmão, são centenas de profecias dizendo que Deus viria. Deus vai pregar pessoalmente no templo. Mas como vai acontecer isso se Deus não vir pessoalmente? A virgem dará luz a um filho. Mas como isso vai acontecer? Então são centenas de profecias que apontavam para a vinda de Cristo, que é Deus. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita.
para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Onde é que está isso, irmão? Salmo 16. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. A ideia de carne repousar é a ideia de ressurreição. Então, o crente não acredita em reencarnação, é ressurreição. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Cuidado, porque tem os caminhos da vida, não tem? Mas tem os caminhos que parecem muito legais aos nossos olhos e são caminhos de morte. Então, cuidado com os caminhos legais. Eles não são tão legais quanto parece. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, o crente tem muitas características, mas uma delas, sem sombra de dúvida, é a verdadeira alegria. Por isso que crente é o camarada mais feliz do mundo. Ele é muito feliz. Até quando ele sofre, ele pode ser feliz. Que coisa estranha, né? Pois é, bem-vindo na nossa vida. É essa daí. Versículo 29. Pastor, mas a gente não está em Atos 8. Fique em paz, irmão. Que pressa é essa? Calma. Não está legal aqui? Tá ou não está? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmão. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, olha como um pregador tem que ser ousado no falar. Perceba essa frase de Pedro. Permita-me falar claramente. Por quê? Porque falar claramente sempre foi algo arriscado. As pessoas gostam de quem fala e ninguém entende nada e todo mundo aplaude. Por quê? Porque não entendeu nada. E se entendeu alguma coisa, rapaz, que é desse rapaz aí falando isso para mim? Eu dei intimidade para ele dizer isso para mim? Então, Pedro, ele fala claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Por que isso? Porque isso traz escândalo para os judeus que colocaram no Davi, colocam até hoje. Você sabe qual é o símbolo de Israel? A estrela de quem? De Davi. Então eles colocam Davi num patamar assim, sabe? De superioridade. Quem é maior, Davi ou Jesus? Mas não tem nem comparação, né? Não se compara o incomparável. Mas dizer isso para o judeu é o quê? Blasfêmia. Por quê? Porque Jesus para eles é um falso profeta. Eles não entendem essa proximidade dos evangélicos em relação ao judaísmo. É algo completamente antibíblico. Mas o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, perceba, olha o pronome especificando de quem ele está falando. Não é qualquer Jesus, é este Jesus. Não é o Jesus do Espiritismo, não é o Jesus do Adventismo, não, é este Jesus da Bíblia. Este Jesus. Não é o Jesus milagreiro, não é o Jesus que você pode manipular segundo a sua conveniência, não é o Jesus que você pode barganhar. E aí, Jesus, como é? Eu te dou isso aqui, o Senhor me alivia ali, como é isso? Não, não é esse Jesus que ele está falando aqui. Este Jesus que está na mente de muitos hoje não é o da Bíblia. Específico, é este aqui. Como Paulo vai dizer, eu prego este evangelho. Por quê? Porque vão vir outros, vão trazer outros evangelhos. Cuidado. Preste atenção, irmãos. Cada vírgula, cada acento, cada pronome tem toda a diferença no seu conhecimento e no meu em relação às Escrituras. Por isso que o eunuco precisava que alguém explicasse, porque uma leitura superficial, ela é muito perigosa. A grande probabilidade de quem conhece superficialmente a Bíblia é ter a mesma postura dos inteligentes reis que não eram reis e magos que não eram magos, que vieram adorar o Messias quando ele estava para nascer.
Ele bateu na porta errada. E por causa dessa batida de porta errada, milhares de crianças morreram. Então cuidado, o conhecimento superficial sempre vai trazer dano para alguém. Cuidado. Você tem que conhecer, você tem que ser um obreiro aprovado, porque você manuseia bem a palavra de Deus. Não é mais ou menos, é bem. Crente não tira 5, crente tira 10. Não, pastor, mas e se eu tirar 9? Já está errado. Não, mas na escola tirar 9 não está boa. Irmãos, mas na escola você tira 9 e você passa. No reino de Deus, se você fizer 99%, você não passa. Você tem que renunciar a tudo. Você tem que amar Ele de todo o coração, com toda a sua força. Você tem que amar Ele com todo o seu conhecimento, não é assim? Então, cuidado. Não, eu não estou assim. Eu não sou um crente nota 10, mas também não sou um crente nota 5, 6. Eu me sinto bem com o meu cristianismo 9,5. Não deveria, devia ter vergonha. Tem que ser aprovado, tem que conhecer, tem que saber. Pastor, isso é muito difícil. E a porta é o quê? E o caminho é o quê? E a gente começou dizendo que não tem nada fácil no caminho cristão. E você acha que conhecer a Cristo vai ser fácil? Por isso que às vezes a pessoa diz assim, eu não entendo porque tem uns irmãos que ficam assim lendo, estudando 3, 4 horas seguidas. A Bíblia para mim é tão fácil de entender. Uma pessoa me disse que a Bíblia é tão fácil de entender. Irmão, eu fico com medo de perguntar alguma coisa da Bíblia para essa pessoa. Porque provavelmente vai vir cada pedrada de lá para cá. O apóstolo Pedro, alguém conhece ele? Inclusive é ele que está pregando aqui, viu? O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele diz, porque nas Sagradas Escrituras tem coisas difíceis de compreender. Porque o apóstolo Paulo escreve coisas difíceis de compreender. Aí vem a gente. Deve ser que Pedro é pescador mesmo, com esse nada. Eu agora com o Google na mão. É só jogar a pergunta para o Google, o Google responde. Não vá na onda do Google não, porque o Google não é assim. Eu contei da experiência que eu tive uma vez, de envenenamento. Botaram água sanitária na garrafa que eu bebi, água mineral. Não foi, até onde eu sei, não foi porque quiseram, né? Então botaram água sanitária e botaram água na geladeira. Eu cheguei da igreja, fui beber água, bebi quase meia garrafa de água sanitária. E aí, vai jogar no Google. Aí lá no Google, dá-me leite. E aí, no mesmo Google, tinha assim, várias, né? Você joga uma pergunta no Google, tem várias respostas. Não beba nada. Aí, vá para o hospital agora. Não sai de casa. Eu digo, meu Deus, o que eu faço? Tem umas 50 coisas aqui, todas elas são contraditórias umas com as outras. Eu falei, quer saber, eu vou orar. E tem outra coisa, estou com fome, vou comer e vou dormir, viu, Senhor? E fiz isso, estou ouvindo até hoje, né? Então, cuidado com o Google. Ele ajuda, mas atrapalha também. Estude a Bíblia, não dependa do Google. Por isso o Senhor separou pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos seus. Continuando, versículo 31, versículo 32. A este Jesus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Você é testemunha? Porque é importante, há uma coisa muito diferente entre você falar de salvação e você receber a salvação de maneira pessoal. Sabe? Pastor, eu posso ter certeza que eu sou salvo? Você não só pode, você deve. Pois a vida de um cristão que não tem certeza da sua salvação vai ser uma vida de desespero. É que um cristão que sabe a realidade do céu e do inferno dorme sem ter certeza de onde está indo. Então é preciso que a gente saiba. O Espírito testifica com o nosso Espírito, quando somos de fato filhos de Deus. A este Jesus,
Versículo 33. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouvis. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é real, irmãos. E a gente não precisa dançar, pular, falar em uma língua que ninguém entende, porque nada disso importa. O que importa é sermos uma nova criatura. A regeneração é a grande evidência que nós devemos procurar na nossa vida. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E é preciso que você entenda, por mais que pareça que a gente está do lado perdedor, a gente está do lado vencedor. Então depende da forma como você está analisando a sua vida, a vida da igreja de Cristo. Aquilo que para muitos é perda, para nós é lucro. Versículo 36, perdão. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, de novo o pronome, este, tem que ser este. E vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa palavra Cristo é extremamente importante. Christus, né? Enviado. Vem de uma palavra no hebraico que é a palavra Meshiach, de onde a gente conhece a palavra Messias, essa palavra Christus, né? O escolhido, o enviado, nesse sentido único. Então eles ouviram estas coisas. Por que eu estou continuando a ler? Porque você tem que entender que foi o mesmo que aconteceu com o eunuco, é o que está acontecendo aqui, para que isso fique bem claro na sua mente. Lá na frente, Lucas não descreve que isso aconteceu com o eunuco, mas a gente sabe o que aconteceu. Por quê? Porque o eunuco vai se batizar, então teve que ser dito para ele em algum momento da necessidade do batismo. Ele não disse assim, Jesus, você entendeu agora que Jesus é Salvador, né? Entendi, então pronto, vamos para a Etiópia. Não, foi dito para ele, todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Aí diz, então eu quero ser batizado, eu creio. Então, por isso que eu quero que vocês entendam. O que faremos, irmãos? Olha a pergunta, quando a palavra de Deus encontra um solo fértil, o solo fértil responde. Para quem nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. O que faremos? Como aquele carcereiro lá de Filipos, anos depois daqui, vai dizer: o que eu devo fazer para ser salvo? São perguntas de alguém que a terra já foi preparada para que a semente fosse plantada. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Tenha certeza absoluta que essa palavra foi pregada para o eunuco. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Por isso que eu fiz questão de ler com vocês aqui, porque vocês têm que entender o que está acontecendo lá. Lucas não vai escrever o tempo todo, né, a narrativa plena, completa. Senão não tinha página para contar. Mas a gente sabe que isso aconteceu lá. Porque é uma condição essencial para o batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E a gente sabe que dizer que é batizado em nome de Jesus Cristo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, pastor, aqui tem em nome de Jesus Cristo. Não, irmãos, em nome de Jesus Cristo quer dizer da forma como Jesus nos ensinou a batizar. E você já leu Mateus 28. Então aqui Atos pressupõe que você já leu Mateus 28, ir por todo mundo e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então já sabe. E tem um pessoal que lê aqui, parece que não existe, né, os evangelhos, tá vendo? Batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não vale, tem que ser em nome de Jesus, tem que batizar você de novo. Não entendeu nada. Em nome de Jesus é da forma que ele ensinou. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe. Estava falando de quem? De você e de mim. A gente aqui ainda estava longe, do ponto de vista cronológico e geográfico. Mas aí chegou a nossa vez. E a gente também foi alcançado. Aleluia. E para todos os que ainda estão longe,
Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado? Aleluia, né? Glória a Deus. Com muitas, poucas? Não, com muitas. Significa que Pedro ainda pregou muitas outras coisas que não estão aqui. A semelhança de todo o evangelismo de Filipe. Não foi algo superficial. Não foi 5 minutos de conversa. Né? Então, é preciso apresentar toda a verdade. Para que a pessoa possa se posicionar. Para a pessoa não dizer depois, não sabia. Ninguém me falou de arrependimento. Só falou que eu tinha que arrumar água na minha cabeça, arrumar água. Eu disse, não vou fazer escovinha nem tão cedo, então rumo. Não é assim. Outras palavras, muitas outras palavras. Deu testemunho e exortava-os. Exortava-os. Salvai-vos desta geração perversa. O eunuco ouviu isso. Olha, você vai voltar para a Etiópia. Mas a Etiópia não pode voltar para você. Entendeu? Vocês vão sair daqui e vocês vão voltar para o mundo de certa forma. Por quê? Porque vocês vão andar na rua, vão pegar carro, vão pegar um transporte, vão chegar em casa, mas o mundo nunca mais vai voltar para vocês. Porque vocês foram tirados do mundo pelo poder de Deus. Amém? Aleluia. Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram aceitaram o quê? Aceitaram o quê? A palavra. Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Então isso aconteceu com o orgulho. Percebe como a gente não pode passar assim, acelerado? Porque senão a gente chega aqui no capítulo 8, eu já quero concluir. Voltando para o versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo, de algum outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura. Anunciou-lhe a quem? A Jesus. Percebeu? Quando essa afirmação de Lucas, que é o escritor, né, de Atos, pressupõe tudo isso que eu acabei de ensinar a vocês. Então, anunciou-lhe a Jesus. E foi tudo isso que eu falei para vocês. E ainda muito mais, porque como a gente já viu lá em Atos, diz exortávamos, muitas outras palavras. Eu trouxe aqui o essencial, que não pode faltar, quando a gente vai se propõe a evangelizar alguém. Por isso que a gente não evangeliza Jesus te ama, venha, sua vida vai melhorar. Nada disso, irmão. Não, arrependa-se. Sua vida está difícil? Pois é, doente também está. Isso não significa nada. Pô, pastor, eu vim aqui buscar uma palavra de esperança. Você quer uma palavra de esperança? Morra. Para que você possa receber a vida eterna. Não vou colocar aqui nada, vou para outra igreja. Então, temos que ter cuidado. A esperança verdadeira, ela só pode, de fato, existir num coração regenerado. Então, Filipe anunciou Jesus. Seguindo eles caminho afora, um tempo durou essa exposição da palavra. Chegando a certo lugar onde havia o quê? Água. Disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que seja batizado? Então a essa altura ele já tinha recebido. Tem que crer, ser batizado. Entendendo. Viu um negócio de uma água ali, naquele filme Atos, né? Até mostra, né? Uma cachoeirazinha assim. E viu uma água assim, rapaz, eu tô vendo uma água ali. Estou cheio de vontade de ser batizado aqui. E é tão lindo isso, porque quando a gente entende a palavra de Deus, a gente percebe que tudo que está acontecendo hoje no movimento evangélico meio que é o contrário do que deveria, né? Então, o pregador apela para que as pessoas aceitem a Cristo. Mas isso nunca foi bíblico. Não, é a multidão que ouve a pregação que tem que apelar. E aí? Me batiza aí. Eu não estou entendendo ainda tudo, eu preciso entender mais. O apelo tem que vir dos ouvintes, não do pregador. Mas é essa necessidade do ser humano de multidões, de ver o seu trabalho sendo,
sabe, de alguma forma reconhecido pelas pessoas. Muito cuidado, esse evangelismo de massa nunca foi bíblico. Nunca foi. Então, eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. Perceba que a resposta de Filipe é muito parecida com o ensinamento que o apóstolo Paulo traz em 1 Coríntios em relação à ceia. O apóstolo Paulo diz: olha, se você ceiar indignamente, isso é perigoso. Tem gente na igreja que já morreu. Tem gente na igreja que está doente, porque está fazendo as coisas erradas na casa de Deus. Mas aí Paulo não diz: ó, você vai ceiar, você não vai, você vai, você não vai. Não. Examine-se o homem. Mesma coisa o eunuco. Olha, eunuco, eu não posso impedir você de ser batizado, mas você está entendendo que isso é sério? Como a gente começou na oração, a gente falou, no início a gente falou, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, o que acontece? Amaldiçoado. Então, era melhor nunca ter conhecido. Então quer dizer que as pessoas que nunca conheceram o Evangelho estão numa situação melhor do que aquele que conheceu e deu para trás, com certeza absoluta. Todo o Novo Testamento aponta nessa direção. Então, cuidado. Ouvir a palavra de Deus, maravilhoso. Ouvir a pregação do Evangelho, maravilhoso. Mas é isso. Aí você tem que entender que a partir daquele momento a cobrança ela sobe. Quero fazer parte. Que bênção. Ótimo. Mas você sabe que você tem que servir ao Senhor até o resto da sua vida? Que não tem fé? Que se você estiver assim chateado, chateada, não interessa. Então temos que tomar muito cuidado, porque esse não é um compromisso que a gente firma do ponto de vista do mundo. Já é sério? Você se compromete a trabalhar no lugar. É um compromisso. O patrão se compromete a lhe pagar. E você se compromete a cumprir as normas, os horários. Não é assim que funciona? No casamento, as normas estão lá. E no nosso relacionamento com Deus? Ah não, aí você faz de qualquer jeito. E você acha que não vai ter consequência nenhuma. A grande maioria dos evangélicos está nessa condição. Brincando de casinha. Brincando de igreja. O dono da igreja não brinca. E ele diz isso expressamente na sua palavra, sim ou não? Com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Tenha certeza absoluta, irmãos, que o que você está plantando hoje, você vai colher algum dia. Por isso que a gente sempre fala, é muito melhor ser maltratado do que ser o que maltrata. É muito melhor ser o difamado do que o difamador. É muito melhor ser aquele que é roubado do que ser um ladrão. É muito melhor ser taxado, visto, rotulado de besta do que ser aquele que coloca as pessoas, passa as pessoas para trás. É muito melhor. Porque a gente sabe que Deus é aquele que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Então, cuidado, não haja inadvertidamente na casa de Deus. Saiba que é um compromisso sério. É maravilhoso, né? É maravilhoso se comprometer com o Senhor, mas tem que ser visto com toda seriedade. Isso que eu particularmente não entendo a postura de algumas pessoas ao longo desses 12 anos. Pessoas que colocaram a mão na arada e de repente, sei lá, a partir de hoje já não vou fazer mais. A partir de hoje não é mais. A partir de... Como assim? Você ainda está vivo, viva? Entendi. Ah, mas estou desiludido com quem? Com Deus? Por quê? Porque Deus não desilude ninguém. Pelo contrário. Deus nunca vai decepcionar ninguém. Deus é maravilhoso. É bom. Então, ah não, mas eu estou assim... decepcionado com as pessoas.
Sim, você entrou no caminho por causa de quem mesmo? Você entrou pela porta estreita por causa de alguma pessoa? Você andou pelo caminho apertado por causa de alguma pessoa? Não, por causa de Cristo. E se Ele nunca nos decepcionou, por que a gente vai decepcionar Ele? Cuidado. Existem coisas, irmãos, que são indesculpáveis. Eu não estou dizendo que são imperdoáveis. Se a pessoa se arrepender, Deus perdoa, né? Mas não tem justificativa. A pessoa que diz assim, porque sabe como é, pastor? É assim, eu me esfriei. Sim, a culpa é de Deus? A culpa é de Deus porque a gente se esfria? Então por que você está dizendo, frio assim? A responsabilidade é nossa. Enchei-vos do Espírito Santo. Você tem que se encher. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Não é o que a Bíblia ensina? É nossa responsabilidade. Não deixe que nada e nem ninguém te leve a uma direção contrária do que a Bíblia ensina. Seja responsável pelas suas próprias ações e atitudes, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que prestar conta. E não vai ter ninguém lá do seu lado. Né? O próprio Jesus, ele não vai estar do seu lado se você está se desculpando. Não. Como Jesus vai justificar aquele que quer se auto-justificar? A gente não se justifica, a gente se arrepende. Senhor, eu estava louco. Como diz o salmista, né? Asaf, no Salmo 73, quando eu pensei que o Senhor não era bom comigo, que era bom era comigo, eu estava agindo como um animal irracional. Então, cuidado. É lícito se crer de todo o coração. E eu quero concluir aqui. Gente, se Deus permitir, eu ainda quero falar um pouco mais sobre esse tema, se a gente tiver vivo. É lícito se crer de todo o coração. Então você precisa entender que a palavra todo, ela tem que ser levada em consideração. É todo mesmo. Então você entende, e para que fique bem claro, eu já concluí, viu, irmãos? Eu só vou até aqui na exposição hoje, né? Mas eu quero que você entenda o que é o todo aqui. E é o mesmo escritor aqui de Atos, lá em Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, muito conhecido de vocês. Versículo 7. Perdão, capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam. Então, quando a gente vê, e isso a gente sempre vai falar, muita gente seguindo a Jesus, é porque essas pessoas estão com uma visão equivocada de Jesus. Elas estão olhando para um outro Jesus que não é este Jesus. E aí precisa ser dito para ela que Jesus é que a gente está falando e o que ele exige dos que se propõem a segui-lo. O batismo é o ato inicial daqueles que se propõem a seguir a Jesus. Mas não é o ato final. É o inicial. Eu sou crente, sou até batizado. Está dizendo muita coisa. Né? Então, cuidado. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. A ideia é, eles estão seguindo a Jesus. E Jesus então percebe a multidão e sabe mais ainda que a maioria está seguindo ele porque nem sabe quem é ele. E nem a mensagem que ele traz. Então olha o que ele fala. Se alguém, é uma multidão, viu? Você já imaginou se lá na Arena Fonte Nova, quando tinha não sei quantas mil pessoas recentemente, o pregador dissesse isso aqui? Meu filho, eu acho que em 2 minutos ela ficava vazia. Esvaziava. Lucas 14, 26. Se alguém, o se é condicionante. Você não é obrigado a seguir a Jesus, você não é obrigado a frequentar os cultos, mas se você está frequentando os cultos, você tem que respeitar aqui. Você não é obrigado a congregar nessa igreja, mas se congrega aqui, tem que respeitar o pastor.
E respeitar a direção no sentido do que a gente tem recebido do Senhor para fazer. Então que isso fique bem claro. Se alguém vem a mim e não aborrece, tem que aborrecer. Quem? Pai. Seu pai, a pessoa que a própria Bíblia diz que você tem que honrar. Honra pai e mãe. Este é o primeiro mandamento. O problema. Mas aqui está dizendo para aborrecer. Como é isso? Então eu não entendo. Parece ser contraditório. Parece. Na verdade, são complementares. Como assim, pastor? Você nunca poderá honrar de verdade seu pai e sua mãe enquanto você não aborrecê-los com a mensagem do Evangelho e com o testemunho de Cristo. Aonde? Na sua própria vida. Você é um testemunho vivo do poder de Cristo. E onde você estiver, o testemunho de Cristo deve estar. Aborrece pai e mãe, mulher. Mas a mulher, pastor, não é carne da minha carne, por isso é chamada varoa, não é o que está escrito em Gênesis? Quando Deus formou Eva da costela de Adão, disse: Adão, como é que vai ser o nome dela? O nome dela vai ser varoa, porque do varão foi tirado. Eva surge depois, no sentido de mãe de toda a raça humana, porque dela que veio Adão e Eva, que veio, Caim e Abel, e os outros irmãos e irmãs. Se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, ele começa pelo maior até o menor. Irmãos e irmãs, aborrece. Percebeu porque o rico está pedindo que envie alguém para levar uma mensagem para os seus irmãos que iriam para o mesmo lugar que ele? E ainda a sua própria vida. Você vai se aborrecer. Com quem? Com você mesmo. Olhar no espelho e vai dizer: não pode ser. Não vou fazer isso. Ser um cristão está me trazendo muito prejuízo. Aí a pessoa diz: você está falando com quem? Eu estou falando comigo, você deixa? Então o cristão ele tem esse conflito interno. Sua própria vida. Não pode ser. Não pode. É uma condição essencial. Não pode. Não é como eu disse a vocês. É um discípulo 9,5. É um discípulo nota 9, é um discípulo nota 8. Não pode. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós? E aqui ele continua, né? Eu vou agora para a parte final, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia ao quê? A tudo. E é o que eu quis dizer a vocês quando Filipe se dirige ao eunuco. O eunuco diz: eu quero ser batizado. Filipe responde: é lícito se você acreditar de todo o seu coração. Não, assim, eu acredito 9,5. Eu acredito 9,9. De todo. Acho que não. Não é lícito. Irmãos, quando a gente diz que acredita de todo o coração, a gente ainda se decepciona. Imagine se a gente já sabe. Como recentemente, né? Estava conversando com minhas filhas. E aí elas iam ter prova. Eu disse: estudou? Estudei. Estudou mesmo? Estudei. Então vai tirar 10 amanhã. Não, pai, 10 não. Então você não estudou. Estudei. Não estudou. Não, pai, porque eu estudei, mas eu não vou tirar 10. Minha filha, quem estuda para tirar 10, tira 9, 8, 7. Se você já chega na prova dizendo: não, eu estudei para tirar um 8, você acha que vai tirar quanto? 4, 3, 0. A pessoa diz: não, eu estudei para tirar um 5. Você acha que ela vai tirar 5? Irmãos, a gente vê isso no dia a dia. Agora traga isso para a realidade do mundo espiritual. Assim, quando você diz assim: eu não sou um crente, mas também não sou um cretino. Eu sou um crente. Você sabe que você não é um crente. Pastor, eu quero que você me prove isso na Bíblia. Tudo bem. Mostra, claro, tem que estar na Bíblia. Pedro, você me ama? Não, pastor, não tem nada a ver. Claro que tem. Pedro, você tem um amor ágape? Pedro disse: o ágape não, senhor, eu tenho um filéu. Está lá no final do Evangelho de João.
Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você tem o ágape, o amor ágape? Pedro diz: o ágape não, senhor, eu tenho o filéu. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, então você tem o filéu. Aí Pedro diz: rapaz, senhor, o senhor me perguntando desse jeito, eu até desconfio se eu tenho o filéu. O senhor sabe se eu tenho o filéu, se eu não tenho. É o senhor que o senhor disser, está dito. Então, quando a gente vem para a igreja e já chega na igreja cheio de ressalvas. Pastor, se o culto for de manhã, não posso. Se for assim, também não posso. Se for para fazer isso, para orar, eu não. Então, vá lá pensar um pouquinho na sua escolha. Depois, se você quiser, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Se você quiser continuar vivendo a vida do seu jeito, o mundo é um lugar muito melhor para você passear. Na igreja, nós estamos o tempo todo sendo amoldados. É como a conversa do Senhor com Jeremias. Jeremias não está entendendo o que Deus vai fazer com o povo, porque Jeremias está sendo portador de notícias no primeiro momento assim, catastróficas. E ele está triste, ele chora pelo povo, mesmo o povo querendo matar ele. Ele chora pelo povo. E aí o Senhor diz: Jeremias, vai até a casa do oleiro. O oleiro é aquele que faz vaso, viu, para ficar claro. Aí ele vai lá. Quando ele vê, o homem não está vendo que está sendo observado por Jeremias, e Jeremias está olhando. E ele está fazendo um vaso. Você já viu como é, né? Fica com o pezinho aqui, chum. Mas o vaso não ficou do jeito que o oleiro queria. O que ele fez? Ele para, aí o vaso volta a ficar só aquela placa de barro, por assim dizer, né? Aí ele usa aquela mesma quantidade de barro e ele começa a fazer um vaso, e esse vaso fica bom. Pois é, irmãos, eu estou fazendo isso com o meu povo. Você deixa, Jeremias? Então, entenda, irmãos, é isso que está acontecendo com a gente. Nós estamos sendo amoldados. E qual é a forma? Jesus. Perceba, por isso que a gente, por mais que a gente corra para perto de Jesus, ainda falta muito. Mas é bom também quando a gente olha assim, e eu falo olhar para trás, não no sentido de pensar em desistir, mas no sentido de saber de onde o Senhor nos tirou. Então essa consciência é muito importante para que o cristão continue confiante que aquele que começou a boa obra irá completá-la. Então, o que aconteceu aqui com o eunuco, irmãos, aconteceu comigo e com você. Essa experiência, de fato, é a experiência de todo cristão. Mas entenda, isso não é o final, é só o começo. E aí é que fica, né, extremamente difícil, porque já pensou se a gente tivesse hoje a mesma alegria de quando a gente foi regenerado? Se você consegue se lembrar dos seus primeiros passos na fé genuína, não é qualquer tipo de fé, a fé genuína, quando de fato a mensagem de Cristo ela iluminou seu coração pela primeira vez, é uma alegria indescritível, né? Mas aí vem os dias, e os dias aparentemente são todos iguais, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E tem problemas, e tem contas para pagar, e mais problemas, e mais contas a pagar. E onde é que fica aquela alegria do primeiro momento? Ela vai se esvaindo, não pode. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Que o Senhor nos ajude. Ó Senhor, nos ajuda a ter essa alegria tão essencial para que venhamos a te servir de uma forma correta. Pois o Senhor não está em busca apenas de trabalhadores, mas o Senhor está em busca de adoradores. E o nosso serviço cristão é apenas uma parte da adoração que lhe prestamos em espírito e em verdade. Não nos deixe esquecer disso, Senhor, jamais. Tenhamos sempre um coração adorador, grato, eternamente grato, imensuravelmente grato
pela graça imerecida que nos salva de maneira tão maravilhosa, Senhor. Nos dizeres de John Newton, porque eu era cego e agora eu vejo. Eu estava morto e agora estou vivo. Que graça maravilhosa que me alcançou. Jamais venhamos a perder esse senso, Senhor. Que maravilha da tua salvação preciosa, da tua salvação que vale mais do que tudo para nós, porque sem ela não somos nada. Ó Senhor Jesus, nos ajuda nessa compreensão e que essa compreensão possa estar sempre no alicerce de todas as nossas escolhas. Que tudo seja pensado na nossa vida para a tua glória, Senhor. Não haja nenhum pensamento na nossa mente que encontre eco se não for para a tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver por Cristo, para que não venhamos a ter mais medo da morte, porque para nós ela será lucro. E é desse jeito que nós entendemos que devemos te servir, Senhor, com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso amor, todo o nosso entendimento. Porque quando o nosso todo está nas tuas mãos, então a nossa vida está segura. Mas se alguma parte da nossa vida ainda não está entregue nas tuas mãos, a nossa vida ainda está completamente perdida. Não nos deixa, Senhor, enganados por argumentos que não são bíblicos, por filosofias que são sedutoras, mas não são genuinamente verdadeiras, pois não provém da tua verdade. Que o nosso pensamento esteja completamente dominado pela revelação da tua palavra, Senhor, e que só venhamos a pensar biblicamente. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Senhor, nos leve em paz e que a paz do Senhor esteja sempre diante de nós. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.